Olá, meus caros, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que passaram a semana? Vamos dar uma olhadinha aqui agora sobre uma outra coisa bem interessante, tão interessante quanto design, para poder enriquecer as suas apresentações, para poder deixá-las muito mais legais, muito mais interativas, sem ficar parecendo que você está só passando um monte de fotos uma atrás da outra ou páginas de PDF, de Word e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha em transições e animações. As transições e animações são justamente os recursos do PowerPoint que vão trazer ali um pouco daquele movimento, aquela fluidez. Na hora de você passar de um slide para o outro, ele vai ter todo aquele efeito de troca, e na hora que aparecer um slide, as coisas vão começando a aparecer na tela, né? É exatamente isso que vamos ver agora nesse momento. Para servir de modelo, eu não gastaria muito tempo criando um slide novo do zero. Então eu peguei um slide que eu fiz no faz um tempinho já. Esse slide ele existe, por assim dizer, tá? Ele é um caso real mesmo, né? Realmente esse slide foi feito, né? E foi apresentado. No entanto, uma coisa que eu não fiz foram as transições e animações. Tá vendo que a passagem dos slides ela é totalmente crua, simplesmente troca de um para o outro. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos aplicar transições e animações no slide com informações reais. Não tem teste, não tem nada é, aqui dentro que vocês já não tenham visto, né, em algum momento. Só vou remover aqui os bloquinhos aqui para ficar um pouco mais fácil aqui de vocês enxergarem a, o que importa, né? Ali não, ali é texto, então tudo certinho. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. As transições, e elas estão na guia Transições e Animações, a gente vai ver essas duas guias ali. As transições, elas são as trocas de um slide para o outro. Então, o efeito de sai um slide, entra o outro, é chamado de transição. As animações é quando o slide apareceu e os elementos dentro do slide começam a aparecer na tela aos poucos, tudo bem? Então vamos ver primeiro as transições, tá? As transições são os efeitos de troca de um slide para o outro. Porém, aqui do lado a gente consegue selecionar o slide que nós queremos aplicar a transição, certo? A transição ela acontece para o slide selecionado. Então, se eu selecionei o slide número 2, a transição ela vai acontecer da mudança do 1 para o 2. Se eu selecionar o slide 4, a transição vai acontecer do slide número 3 para o 4. Se eu selecionar o slide número 6, a transição vai acontecer do 5 para o 6. Ele sai o 5 e entra o 6. Tudo bem? Até o momento, tudo certo. Mas e o primeiro? Ele vem do nada para o primeiro? Sim, ele vem do nada para o primeiro. É o estilo de abertura. Quando eu crio uma apresentação nova, note que ela já aparece. Não tem nenhum tipo de início da apresentação, né? Simplesmente as coisas aparecem na tela do nada. Então, deixa eu tirar um pouco minha cara aqui da frente. Aqui. Pronto. Então, as coisas elas simplesmente aparecem do nada. Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora, tudo bem? Então vamos lá, vamos selecionar o primeiro slide, tá? Que é a nossa capa. Temos aqui experimento 1, medidas de tempo de pêndulo simples, né? Aqui dá para ver aqui do lado medidas de pêndulo simples, tá? Para quem não sabe, pêndulo simples na física é preso por um fio e fica balançando. Ah, quanto tempo que leva cada balançada e tudo mais, né? Então são essas coisinhas aí que se trata esse meu trabalho, tudo bem?
Temos aqui então a nossa capa. Nós temos uma imagem, temos o texto, né? Experimento 1, medidas de tempo de pêndulo simples. E aqui embaixo nós temos uma outra caixinha de texto com meu nome, licenciatura em Física, PUC Paraná. Vamos aplicar uma transição para cá e depois vamos trabalhar com as animações. Lembra que as transições são para os slides? Então vamos lá. Nosso slide atualmente... Não vou conseguir deixar minha cara aqui porque eu preciso clicar no botão que está ali embaixo. Então vamos colocar um pouquinho mais para cima. Pronto, agora sim estão me vendo aqui. As transições elas são para o slide, então a gente já pode fazer alguns testes aqui. Vamos colocar, por exemplo, esmaecer. Já sabe do que é. Ele tá preto e ele vai aos poucos aparecendo ali, como se fosse um efeito de transparência, né? Vamos clicar de novo para vocês verem, ó. Viu? Mesma coisa nós temos o empurrão. Legal, ó. Então a gente já sabe como que funciona. Se a gente clicar nessa setinha aqui, nós temos muito mais efeitos de transição. Como ele é o efeito de abertura da nossa apresentação, vamos lá, vamos colocar cortinas. Meio longo. Então, tudo bem. Eu gostei desse tempo, eu gostei desse efeito, sabe? Um efeito de cortina bem... É isso aí. Então, só que tá demorando muito. Tipo, as pessoas vão dormir e ainda tá rolando a animação. Aqui do lado, tá vendo escrito duração? É ali que a gente ajusta a duração do nosso efeito. Então, ao invés de 6 segundos, vamos colocar 4 segundos. Pronto. Agora o nosso efeito vai rolar um pouquinho mais rápido. Ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho mais rápido? Bem melhor. Então, já vimos que as transições, você aplica elas simplesmente clicando nos ícones aqui em cima e podemos ajustar os tempos, tá? Vamos clicar então no nosso segundo slide, tá? Vamos escolher um outro efeito. Vamos colocar dividir. Já deu para ver do que se trata, né? Ó, ele está no slide anterior, ele se divide para poder mostrar o slide número 2. Viu? Vamos pegar o slide número 3, então. Vamos colocar aqui um outro efeito, compressão. Vamos colocar revelar. Vamos diminuir esse tempo aqui, tá muito longo. Vamos colocar 2 segundos, pronto. Vamos colocar mais um aqui, vamos colocar persiana, vamos colocar ondulação, avião. Eita caramba. Avião, tá aqui, ó, ele já tá marcado ali. Vamos colocar mais um efeito, vai. Vamos colocar até o origami. Ele vai dar esse passarinho aqui. Tá? E aí paramos então no slide de erro aleatório aqui, que é erro aleatório provável, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou a nossa apresentação com as transições. Nosso efeito de abertura, né, de cortinas, que a gente encurtou o tempo, né, para ficar um pouco mais rápido, porque senão as pessoas vão dormir e ainda tá rolando a animação. Vamos avançar? Ó, vamos avançar mais um. Mais um. Mais um. Esse efeito ficou bem legal, eu gostei dele. Mais um. E aí agora acho que é o nosso último agora, né? Que é o do passarinho. É isso mesmo. Pronto. Então, vimos que as transições são muito simples, muito rápidas, muito práticas de aplicar. Basta eu clicar no slide e clicar na transição que eu quero para que eu aplique o efeito. Note que aqui do ladinho, tá vendo que ele tá o íconezinho de estrela ali?
Os slides que tem ícone de estrela são slides que tem transição. Tá vendo que o slide número 8, 9, 10 não tem estrela? É porque a gente não aplicou transição nesses slides. Tudo bem? Tudo certo? Pois bem, qual a diferença da transição para a animação? Ora, a transição é o efeito de troca de um slide para o outro. A animação é quando o slide apareceu e aí os elementos dentro do slide vão aparecendo aos poucos, ou se movendo, ou desaparecendo. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o nosso primeiro slide, a capa. Essa capa tem 3 elementos: a imagem, o título e o subtítulo. Sendo a imagem essa imagem mesmo, da ilustração do pêndulo simples, o título, que está escrito Experimento 1, né? E o subtítulo com o meu nome e o meu curso. Pois bem, então vamos trabalhar com animações. Vamos selecionar o primeiro slide e agora a gente vai aplicar as animações em cada um desses elementos. Vamos colocar... tá vendo que o painel está desativado? O painel está desativado porque eu tenho que selecionar um elemento, tá? Se eu tirar a seleção do elemento, desapareceu o meu painel, eu não consigo mais clicar nele, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu quero que apareça o título. Então vamos lá, da mesma forma como no painel de transições, aqui ó, eu tenho um monte, tá vendo? Então vamos lá. Vamos colocar um efeito de entrada. Vamos colocar para ele entrar como persiana. Vamos colocar para que depois apareça o meu nome com dissolver. E vamos colocar que depois apareça a imagem do pêndulo com, não sei, controle giratório, elástico. Vamos colocar, mas só para fazer algum sentido. Quer dizer, não fez sentido nenhum porque, né, é um pêndulo. Tá vendo que ele ficou o número 1, 2 e 3? É a ordem com que a gente aplicou as animações. A gente aplicou primeiro em qual? Primeiro no título. Então vai ser o primeiro item a aparecer. Depois a gente aplicou aonde? No meu nome. Então vai ser o segundo item a aparecer. Depois a gente aplicou aonde? Na imagem. Então vai ser o terceiro item a aparecer. Vamos ver como é que ficou? Vai rolar a animação, mas note que o meu slide está vazio, não tem nada. Por quê? Porque a gente aplicou as animações. Olha só, vamos avançar. Aplicou o efeito no título do meu trabalho. Depois, colocou o meu nome e o nome do meu curso. E depois, a animação do meu pêndulo. Transição para o próximo slide e a gente ainda não aplicou as animações nos outros. Tá vendo que ele está dando o efeito de troca, mas o conteúdo do slide ele permanece o mesmo. Lá. Ele não tá acontecendo nada. Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos então agora aqui aplicar mais animações. Vamos aplicar uma animação primeiro no título. Né? Primeiro eu vou dizer sobre o que eu vou falar. Vamos colocar relance. E vamos colocar na imagem, vamos colocar expandir. Agora a gente já pode ver. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou? Ah, e detalhe, ó, 1 e 2. Primeiro vai aparecer o título e depois vai aparecer a tabela, certo? Já vou mostrar para vocês como alterar a ordem, tá? Digamos que, meu Deus, eu selecionei na ordem errada. Calma, não é o fim do mundo. Vamos explicar na sequência, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó. Estamos aqui no nosso slide em branco. Título. Meu nome. Imagem. Ó, transição. Slide em branco, porque a gente aplicou a animação aqui. Avança, ó.
surgiu o título e apareceu a minha tabela com as minhas informações ali, certo? E aí continua normal porque a gente não aplicou a animação nos outros, tudo bem? Vamos cancelar aqui a nossa apresentação. Bom, voltando ao que eu tinha mencionado antes. Professor, socorro, apliquei as coisas na ordem errada. Eu não quero que apareça o título e o subtítulo antes. Eu quero que primeiro apareça a imagem, depois o título, depois o subtítulo. Tá vendo que a imagem está por último. Eu não quero que a imagem fique por último. Eu quero que a imagem fique em primeiro. Como que eu faço isso? Aqui na guia Animações nós temos painel de animação. Aqui no painel de animação nós temos 1, 2 e 3. E nós temos 1, o título, 2, o meu nome e 3, a imagem, né? Como que eu faço para alterar a ordem? Clico e arrasto. Tá vendo que agora o 1 ficou na imagem? Ah, se eu quiser a imagem em segundo lugar, clico e arrasto aqui para o segundo, tá vendo? Ele colocou a minha imagem em segundo lugar. Primeiro o título, depois a imagem, depois o meu nome. Vamos ver. Estou me arrependendo de ter colocado essa cortina. Primeiro o título, depois a imagem, depois o meu nome. Vamos cancelar a apresentação, vamos colocar a imagem primeiro. Pronto. 1, imagem. 2, experimento. 3, Bruno Plefken. Vamos ver? Imagem, título, meu nome. Legal? Perfeito? Então, eu não preciso me preocupar necessariamente, né, com a ordem com que eu vou aplicar as coisas. Tipo, não, eu quero que isso aqui apareça primeiro, então deixa eu clicar primeiro. Não precisa, tá bom? Eu posso colocar bumerangue e depois no meu título colocar, vamos ver, inverter. Nossa, 10 horas para rodar essa animação, mas tudo bem, vai. Eu vou parar nesse último aqui. Vamos ver como é que ficou? Slide em branco. A minha fórmula, né, de média, né? E o meu título, olha só. Só que está invertido, tipo, para que eu vou querer mostrar a fórmula primeiro para depois dizer do que se trata? Não, então vamos inverter. Ó, vamos pegar o título, né, o valor provável, e vamos jogar em primeiro lugar. Ó, jogamos em primeiro lugar, vamos começar aqui a nossa apresentação do slide, porque senão a gente vai ter que começar do início. Ó, primeiro apareceu o título, e depois apareceu a minha fórmula. Legal? Tudo bem? Perfeito. Bem fácil, bem legal, bem prático, né? É interessante o seguinte. Aqui nós temos as estrelinhas verdes e aqui está escrito verde. As estrelinhas todas verdes, certo? Por que tem amarelo e vermelho? Vamos lá. Tem amarelo e vermelho porque eu posso selecionar um efeito de entrada, um efeito de ênfase, um efeito de saída. Os efeitos de entrada quando o slide aparecer, tudo vai ficar invisível. E aí os elementos vão aparecer. É um efeito de entrada. Os efeitos de ênfase significa que o elemento, que no caso eu selecionei a imagem ali, né? Vocês estão vendo a imagem selecionada, ele não vai nem aparecer nem desaparecer. A imagem vai ficar sempre lá. Porém, ela vai fazer alguma gracinha e tal para poder chamar a atenção. E os efeitos de saída a imagem vai ficar ali parada. Quando eu der um avançar, a imagem vai sumir. Vamos ver? Vamos colocar primeiro o efeito de ênfase. Vamos colocar rotação. Meu Deus do céu. Bom, enfim. No slide quarto, eu coloquei um efeito de ênfase. Note que a estrela está amarelinha. Estrela amarela é ênfase, tá? E eu não vou colocar no título, só para a gente economizar tempo. Vamos lá?
Vamos começar a nossa apresentação. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu coloquei um efeito de ênfase. Agora, quando eu avançar, ele aplicou a animação e voltou como estava antes. Porque é ênfase, não é entrada, não é saída, é ênfase. ênfase é chamar atenção, por assim dizer. Ok, eu não quero mais essa animação, como que eu faço? Lembra do nosso painel de animação? Né? Eu simplesmente clico na imagem aqui e excluo, clico no X, pronto, desapareceu, sumiu, não tem mais animação nessa imagem. Vamos dar uma olhadinha nos efeitos de saída. A estrelinha vermelha são efeitos de saída, significa a imagem vai estar lá, quando eu clicar, ela vai ir pro limbo. Como faremos isso? Vamos escolher uma animação, recortes, tá bom, pode ser recortes. Eu não gostei muito, mas tudo bem, já dá para ilustrar. Vamos testar a nossa apresentação? Tá aqui a nossa fórmula. Quando eu clicar, desaparecer, e aí ele vai para o próximo slide. Tudo bem? Essa é a diferença de entrada, saída e ênfase. Tudo bem? E eu posso aplicar isso em todos os meus elementos. Primeiro vai acontecer a transição e depois, à medida que eu for clicando, vai acontecer as animações naqueles slides. Acabou os elementos, transição e as animações ali dentro. Transição e as animações ali dentro. Tudo bem? Então, esse aqui é uma ferramenta muito fácil, muito prática, para você deixar seus slides muito mais apresentáveis, muito mais dinâmicos, né? Muito mais interessantes aí de ver. É muito interessante você usar as animações, principalmente as animações de entrada, na hora de você for explicar várias coisas. Tipo, item 1, item 2, item 3, item 4. E você vai explicar sobre cada um dos itens. Ao invés de aparecer todos os itens de uma vez só, você pode colocar, apertou, item 1. Ah, então, do item 1, tal. Apertou, pá, item 2. Ah, o item 2, tal. Então, ele é muito bom para você, junto com a tua fala, você explicando as coisinhas passo a passo, você vai fazendo com que as informações apareçam aos poucos, né? Ao invés de mostrar já um slide logo de cara com toda a informação, com aquele monte de textão, tá? Lembrando novamente da nossa primeira aula, slide não é para fazer textão, tá bom? Slide é para fazer coisas bem diretas, bem objetivas. Note, por exemplo, que na minha apresentação, eu não tenho nenhum texto, eu tenho apenas o resultado das minhas equações. Porque o conteúdo eu falei na minha apresentação, né? Então obtemos as informações e a partir daqui obtivemos aqui o desvio padrão. E o desvio padrão significa que, né, os pontos ali ao redor da média e tal. Então eu falei. O que importa para mim é ilustrar, e aí que entra o PowerPoint, ilustração, tudo bem? Então, obrigado aí pela atenção e pela aula de hoje. É bem tranquila, bem fácil, mas caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato comigo, fala, professor, socorro. Eu vou dispor aí de um tempo, então, para poder ajudar vocês nisso daí, tudo bem? Então, um forte abraço para vocês e nos vemos, então, na próxima aula.